A saga Filhos da Lua está agora no seu terceiro livro. O primeiro, O Legado, o segundo, O Legado Sombrio, e agora O Legado Esquecido, mantendo a mistura de alta tecnologia com magia antiga em um mundo de batalhas secretas de lobisomens. Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e primeiro vamos dar uma recapitulada nos dois primeiros livros da saga antes de entrar no terceiro. Lembrando que se vocês gostarem e já tiverem lido o livro, ou pegarem e tiverem vontade de ler, ou já leram outros livros de lobisomem, coloque aqui nos comentários aqui embaixo e vamos nessa. Primeiramente, em Filhos da Lua, o legado, o tal legado especificamente é o legado da protagonista, Bianca, que ela descobre da pior maneira possível, vendo o massacre verdadeiramente acontecendo na frente dela, que ela é herdeira dos poderes dos lobisomens, que aqui, inclusive, detestam esse nome, aqui eles gostam o nome de trocadores de pele, e estamos falando de um grupo que existe há milhares de anos de idade e que defende a Terra contra um grupo de lobisomens malignos denominado os Pérfidos, que desejam trazer o Rei dos Demônios de volta à Terra. E o que acontece? Então, Bianca acaba sendo acolhida depois de uma tragédia pelos lobisomens que vão indicar, que vão demonstrar para ela a origem dela, e que ela inclusive é a última herdeira do seu clã que foi destruída anos atrás por num período conhecido como a Noite da Aniquilação. Inclusive a Noite da Aniquilação, no qual tivemos uma super extermínio sistematizado do clã dos farejadores, o clã dos lobisomens que tinham poderes de percepção muito além da imaginação. Inclusive a ideia básica é que cada um dos clãs tem habilidades de controle sobre o próprio corpo e sobre a mente que são únicos de cada um. Virou história em quadrinhos, para quem quiser pegar e conhecer também. É só procurar Filhos da Lua, a Noite da Aniquilação. Pois bem, então Bianca pega e vai tentando aprender como ela é, esse período de transformação dela, de se entender melhor, ao mesmo tempo que ela vai conhecendo logo aquele mundo que era o mundo dos pais dela, né? Só que, ao mesmo tempo, ela vê que a coisa não é bonitinha, afinal temos na verdade uma coisa muito mais militar formada, sendo estruturada para caçar seres do mal pelo mundo. Então temos uma coisa com uma certa rigidez hierárquica, com certos probleminhas que a gente vai vendo lá dentro, ao mesmo tempo que ela vai fazendo amizades e inimizades dentro da história. No livro 2, esses problemas dessa alta hierarquia vão ficando cada vez mais evidentes, já que se as lutas pelo poder começam a aparecer no primeiro livro, elas começam a ficar bem nítidas no segundo, já que Bianca, como ela já se entendeu no meio dos lobisomens, quando ela vai mergulhar e entender melhor as nuances daquele mundo, descobre assim uma guerra tão complexa lá dentro, pela força, pelo domínio justamente dos 5 grandes domínios, das 5 grandes cidades escondidas do lobisomem pelo planeta, né? Que é tão ou mais forte quanto a luta dos próprios lobisomens contra os pérfidos. E mesmo os pérfidos, a gente vê pelo ponto de vista de um deles, vendo que a coisa é muito mais elaborada e como os planos, eles vão muito além do tipo, vamos invocar um grande demônio do mal. Não, existe uma série de nuances e acordos políticos que são feitos lá dentro. Inclusive, nós conhecemos mais dos corvos, que são os caçadores de lobisomem, que possuem, assim como os Varren, que são uma espécie de vampiros daquele mundo, ou melhor, eles não são exatamente vampiros, mas são seres que sugam sangue e têm força sobre certas habilidades sobrenaturais por causa disso, inspiraram a criação das lendas de vampiros, e ambos estão em um acordo de paz, teoricamente, com os trocadores de pele, porém que a coisa está prestes a desandar justamente por novos acordos envolvendo diretamente um dos pérfidos que tem seus próprios planos e deseja também, e não podemos esquecer que, assim como temos guerras pelo poder de um, temos guerra pelo poder de outro. E o que acontece? Agora, no terceiro livro, a coisa estoura de vez.
Inclusive, a guerra pelo poder dentro do... Assim, metade do livro, basicamente, é guerra pelo poder, que virou guerra pela sobrevivência dentro dos próprios grupos de trocadores de pele. Onde fica bem nítido que essa hierarquia militar ficou tão rigorosa e rígida que, basicamente, qualquer um que fuja do seu papel lá dentro é punido de forma severa, inclusive fisicamente. Inclusive porque, como os lobisomens têm poder de regeneração, a coisa chega em níveis requintes de crueldade. Inclusive, esses papéis são adquiridos na hora de nascer, a ponto de que a maioria dos casamentos são escolhidos desde que a criança nasce, né? Porque a ideia é, não, temos que produzir os super soldados específicos que vão lutar pelo nosso clã e garantir nossa autoridade lá dentro, sabe? Então, não preciso dizer como o pessoal começa a ficar cada vez mais perturbado ao longo das gerações com isso, né? E como as coisas ficam extremamente tensas, né? Inclusive, na prática, né? Acaba virando uma guerra interna, inclusive, para assumir a liderança dentro, justamente, dentro do grupo dos trocadores de pele, justamente, inclusive, para não ter extermínios de grupos de lobisomem, justamente por fugirem em algum grau daquilo que seria esse sistema hierárquico, né? Um sistema hierárquico tão rígido que, como eu falei, né? Você tem os casamentos que são colocados desde criança. Então, a ideia de você não se reproduzir ou não se colocar num papel de gênero que permita você se reproduzir para assim e assumir um papel de liderança ou um papel de guerra específico dentro do clã, você é punido. Então não preciso dizer como todas as questões de preconceito de gênero são colocados e discutidos de forma maravilhosa no livro, usando justamente esse problema da ultra-hierarquização. Inclusive, você começa a se pensar até onde essa guerra interna, melhor, até onde os pérfidos chegaram com seus ataques, até os planos deles estão evoluindo tanto, é justamente pelo fato de que tanta energia é gasta em briga interna, justamente entre os trocadores de pele, e mesmo dá pra gente refletir até onde, para certas autoridades lá dentro, não é muito mais interessante manter um estado contínuo de guerra, tanto interno quanto externo, para se garantir no poder, porque tipo, ó, enquanto eu estiver aqui, eu sou forte o suficiente para mandar as coisas, sabe? Inclusive, só faz sentido um sistema hierárquico super rígido, super militarizado, se você tem uma guerra constante. Então, até onde essa guerra não é piorada, arrastada e coisas que poderiam melhorar certas situações e gerar certos apaziguamentos, são, na verdade, ignorados de forma sistemática justamente para os clãs que estão no alto grau de poder continuarem se mantendo lá, sabe? Dá pra fazer várias reflexões, inclusive no nosso mundo real, né? Onde vários problemas são mantidos sem solução justamente para poder pegar e você manter certas pessoas que teoricamente deveriam resolver esses problemas mantendo-se no poder, sabe? Que é muito legal. E a gente vê a evolução da Bianca, né? No primeiro, ela entendeu melhor a si mesma, o segundo, ela entendeu melhor o ambiente, e agora ela tá numa posição realmente de liderança, sabe? Com seus poderes plenamente desenvolvidos e descobrindo novas capacidades. Agora, não simplesmente os poderes que foram expandidos, mas descobrindo novas aplicações e como combiná-los de outras formas, sabe? Além disso, esse processo de se autoconhecer leva, inclusive, ela em direção a conhecer o grupo dos pérfidos que são do bem, mas precisamente existe sim pérfidos que não pegaram e estão dentro do processo de corrupção das trevas lá dentro, sabe? E que estão querendo saber como foi que ocorreu essa divisão entre os clãs? O que aconteceu milhares de anos atrás que originou os nossos povos, as nossas tribos, que originou toda essa guerra? Inclusive porque temos, novamente estamos falando de 5 cidades pelo mundo onde se escondem os lobisomens, só que são cidades ultra tecnológicas que existem há milhares de anos. Então, de onde veio essa tecnologia? Qual é a origem desse poder, dessa força e quais os perigos que, na verdade, tá lá dentro, né?
Tudo isso é desenvolvido dentro dessa história, né? Então, se no segundo livro estamos falando do legado sombrio, justamente tanto pela questão das forças por conhecer mais o pérfido, que é justamente o legado dos lobisomens, que foi na direção das trevas, quanto a gente pensa no legado dos clãs que dominam justamente essas cidades secretas e que estão deixando-se corroer pelo desejo contínuo de poder e liderança, né? Aqui quando a gente fala, o livro 3, O Legado Esquecido, é porque justamente a gente está tentando descobrir o passado de todos esses legados, como seria inclusive qual é a versão sem corrupção do legado dos pérfidos, né? A questão é qual é realmente a origem, a raiz dessa guerra de lobisomens, né? Onde cada vez mais a gente vê que a feitiçaria, os poderes sobrenaturais que estão dentro da história, cada vez são de uma linhagem muito mais tecnológica. Tão tecnológica que nós temos guerreiros criados por engenharia genética dentro daqui, que eu não vou detalhar para entrar em spoiler, mas que tem tudo a ver, inclusive, a ver com as descobertas sobre tecnologia e sobre os clãs que a gente viu nos 2 livros anteriores, né? Tudo culminando, inclusive, para, após essa mega descoberta no qual é nos esclarecido tudo isso, inclusive mostrando mais detalhes, inclusive, da família da Bianca e das relações entre os clãs e as origens deles, nós finalmente temos no próximo livro, que, se Deus quiser, vai sair no próximo ano. Marcela, por favor, comenta aqui embaixo, aqui mais sobre o livro, que a gente vai ter meio que a grande guerra final para impedir que o mundo seja dominado justamente pelos demônios, né? Assim como toda a reestruturação hierárquica dentro dos lobisomens após esses acontecimentos, né? Então, eu quero saber agora, qual a opinião de vocês, o que vocês acham dessas histórias que pegam, misturam essa coisa de lobisomem, tecnologia e tudo mais? Pra mim, eu tô achando excelente. Eu acho que é muito uma versão quase Agents of the Shield com lobisomens, que eu acho excelente. E sim, tem elementos tirados de Lobisomem Apocalipse, só que não é uma cópia, mas é sim uma inspiração, porque eu vejo elementos de vários cantos diferentes que são utilizados. Tanto a questão da linhagem dos lobisomens, quais os poderes que eles têm quando eles pegam e têm filhos com humanos e outros lobisomens, o que acontece. Eu acho que é um mundo muito próprio que foi criado, que tem inspiração de outros, só que é um mundo muito próprio e que você vai mergulhando cada vez mais à medida que lê o livro, e talvez seja, olha, tão interessante quanto os personagens é o próprio cenário, são as próprias, na minha opinião, cidades secretas, onde à medida que na minha opinião, são personagens próprios, e podem ser vistos até como personagens próprios, porque tem inteligências artificiais que pegam e comandam, né? Então você vai entendendo a origem dessas inteligências também dentro da história, né? Inclusive com uma personagem lobisomem que tem capacidades tecnológicas fantásticas e que, na minha opinião, é a minha personagem, e na minha opinião, da Gabrielle, que é uma personagem capaz de entrar em contato com os animais, são 2 das minhas personagens favoritas. Quero agora a sua opinião, coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!